Você é oficialmente um ai-ai, parabéns. Você acaba de ganhar na loteria do azar evolutivo. Sua certidão de nascimento não foi assinada pela mãe natureza. Foi rabiscada por um comitê de cientistas bêbados que tinham peças sobrando. Pega os dentes de um rato, as orelhas de um morcego, a cauda de um esquilo e os olhos de um fantasma assustado. Pronto, nasceu. Você já sai do ninho parecendo um rato que sobreviveu a um incêndio, com olhos amarelos gigantes que parecem duas lanternas e um sorriso permanente que diz: eu já desisti de tudo. Sua mãe, coitada, te esconde no alto de uma árvore num ninho gigante de folhas, provavelmente mais por vergonha do que por proteção. E ela será sua única companhia por muito, muito tempo. Seu pai é um fantasma. Ele apareceu numa noite, participou de uma festa de acasalamento caótica e violenta com sua mãe e um monte de outros machos e depois sumiu para sempre. Não tem pensão, não tem visita. É só você e sua mãe solteira. E acredite, você vai ser o maior fardo da vida dela. Você é um fardo porque sua espécie decidiu evoluir da forma mais complicada e idiota possível. Enquanto outros lêmures ficam com a mãe por alguns meses, você fica grudado nela por 2 a 3 anos. Sim, você é um adolescente barbado que ainda mora no porão da mãe. E por que tanto tempo? Porque seu método de sobrevivência é tão ridículo que leva anos para aprender. Sua mãe tem que te ensinar a arte de bater e ouvir. Você tem que aprender a passar a noite inteira batucando em galhos de árvore com seu dedo esquisito. Falaremos mais dele e usar suas orelhas de morcego gigantes para ouvir o eco. O objetivo é descobrir se tem uma larva gorda e nojenta se mexendo lá dentro. É o trabalho mais ingrato e difícil do mundo. Sua infância não é sobre brincar, é uma faculdade de engenharia acústica de 3 anos, ministrada por uma mãe exausta, para aprender a caçar um bicho gosmento. E o perigo, além de cair da árvore, seu maior inimigo é outro ai-ai macho. Se um deles te encontrar, ele pode te matar só para forçar sua mãe a ficar disponível de novo. Sua infância é um curso EAD longo e chato, interrompido por ameaças de assassinato. Que beleza! Vamos começar pela sua característica mais famosa. Seu dedo do meio, ele não é um dedo normal, é um pesadelo esquelético. É fino, longo, me parece um galho seco com uma garra na ponta. É uma ferramenta super especializada com uma articulação única que permite que ele gire em quase 360 graus. Você o usa para duas coisas: bater na madeira como um pica-pau deprimido e depois cutucar o buraco para pescar a larva lá de dentro. Parece legal, né? Uma ferramenta multifuncional. Só que essa ferramenta tem um preço absurdo. O dedo é tão fino e precioso que é completamente inútil para qualquer outra coisa. Você não pode usá-lo para se agarrar, para escalar ou para andar. Ele é frágil demais. O resultado? Você é forçado a andar de um jeito bizarro e humilhante. Para proteger seu dedo, você tem que andar com ele dobrado para cima, como se estivesse permanentemente fazendo um joinha esquisito, apoiando-se apenas na palma da mão. Sua locomoção é lenta, desajeitada e patética. Você sacrificou toda a sua agilidade de primata por um único garfo de cutucar larva. E como se o dedo não fosse o bastante, vamos falar da sua boca. Você é o único primata do planeta com dentes de rato. E o pior, eles crescem sem parar, para sempre. Isso não é um superpoder, é uma sentença de trabalho forçado. Você precisa passar a vida inteira roendo madeira dura e cascas de coco, não só para comer, mas para desgastar seus próprios dentes. Se você ficar doente, tirar um dia de folga ou apenas sentir preguiça, seus dentes não param. Eles continuam crescendo como duas adagas laranjas, até que num final trágico e humilhante, eles furam o seu céu da boca ou seu queixo, te matando lentamente. Sua vida é uma corrida constante contra seus próprios dentes. Para te ajudar nesse seu trabalho horrível de operário, a natureza te deu orelhas de morcego. Elas são enormes de couro e giram sozinhas como 2 radares, mas elas não são para ouvir predadores. Elas são calibradas para a tarefa mais patética possível: ouvir o eco de um túnel de larva debaixo de um galho grosso. O mundo para você deve ser um inferno barulhento, onde cada gota de chuva soa como um tiro, tudo enquanto você tenta escutar um bicho gosmento. Se sua vida já não fosse ruim o bastante, você tem que lidar com os humanos. E para os humanos da sua terra natal, Madagascar, você não é um primata esquisito. Você é um demônio, um presságio de
morte, um monstro que saiu direto de um pesadelo, tudo por causa da sua aparência. A evolução te deu os ingredientes perfeitos para uma história de terror: olhos gigantes e amarelos que brilham no escuro, orelhas de morcego, pelos pretos e, o pior de tudo, aquele dedo. A lenda local diz que, se você apontar aquele seu dedo esquelético para uma pessoa, ela está marcada para morrer. Uma morte horrível e inevitável. Algumas histórias vão além e dizem que você se esgueira pelos vilarejos à noite, entra nas casas e usa esse mesmo dedo para furar o coração das pessoas enquanto elas dormem. Sua aparência não te dá uma vantagem, ela te transforma no bicho-papão oficial da ilha. Você é o vilão da história. E qual é a reação lógica de um ser humano normal quando ele dá de cara com o demônio do vilarejo? Ninguém pra e tira uma selfie. A reação é pânico e violência. A superstição é tão forte, o seu marketing de bicho-papão é tão eficiente que para muitas pessoas só existe uma forma de quebrar a maldição: matando o mensageiro, ou seja, matando você. Você não é caçado por comida ou por esporte, você é caçado por ser feio e esquisito. É um exorcismo feito com paus e pedras. Se você tiver o azar de ser visto perto de um vilarejo, já era. As pessoas te pegam e te matam na hora, sem pensar duas vezes, para proteger a família da sua má sorte. E a humilhação não acaba quando você morre. O ritual continua. Eles pegam o seu corpo, ou às vezes só o seu rabo, e o penduram numa estaca na beira de uma encruzilhada. A ideia é que a sua maldição e a sua morte grudem no primeiro viajante desavisado que passar por ali. Pense nisso, sua vida já é um lixo e seu único propósito depois de morto é servir de espantalho do azar, passando a sua desgraça para frente. Que bela reputação. Bom, a noite cai. Para outros bichos é hora de caçar, de explorar. Para você é hora de bater o cartão. Você começa seu turno de 8 horas na fábrica de larvas. Sua noite inteira se resume a uma única tarefa, repetida milhares de vezes: o forrajamento por percussão. Você anda desajeitadamente pelo galho com seu dedo de esqueleto dobrado para cima. Começa o trabalho. Bate, 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 bate. Você martela a madeira com seu dedo numa velocidade absurda, até 8 vezes por segundo. Aí você para e suas orelhas de radar entram em ação, girando, tentando captar o eco. Silêncio. Você anda mais 1 metro. Bate, 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 bate. Escuta. Anda mais 1 metro. Até 80% da sua noite é gasto fazendo isso. Não é uma caçada, é uma auditoria. É o trabalho mais monótono, repetitivo e irritante que se pode imaginar. É como tentar encontrar um cano furado numa casa inteira usando só os nós dos dedos. E quando você finalmente acha que encontrou alguma coisa, quando você acha que ouviu alguma coisa, um túnel vazio, um eco estranho, começa a segunda parte do seu trabalho: a escavação. Você pega seus dentes de rato que nunca param de crescer e começa a roer a madeira como se sua vida dependesse disso. O que, tecnicamente, depende. Você rói, rói e rói, abrindo um buraco. Depois de todo esse esforço, você enfia seu dedo esquelético no buraco, torcendo e cutucando como um arame, tentando pescar o prêmio: uma larva gorda, branca e gosmenta. Que delícia! Mas aqui está a verdadeira tragédia do seu trabalho. Na maioria das vezes não tem nada lá. Estudos mostraram que o seu cérebro te engana. Você é programado para começar a cavar ao menor sinal de uma anomalia na madeira. Um nó, um pedaço podre, um túnel antigo e vazio, tudo isso dispara seu alarme de larva. Você é neurologicamente obrigado a ter falsos positivos. Imagine a frustração. Você passa horas batucando, ouve um talvez, gasta uma energia colossal roendo um buraco, enfia o dedo lá e não acha nada. É o equivalente a passar o dia cavando um buraco na praia porque você achou que perdeu sua chave, só para descobrir que ela estava no seu bolso o tempo todo. Sua vida é uma sucessão de alarmes falsos e muito trabalho inútil. A sua regra número 1 na vida é ficar sozinho. Você é uma criatura esmagadoramente solitária. Sua noite inteira é gasta vagando sozinho pelo seu território gigante, batucando em árvores e falando sozinho. Você odeia companhia. As únicas interações que você tem são passivo-agressivas. Você marca seu território com cheiros não para atrair alguém, mas como um
post-it gigante dizendo: "Este é o meu pedaço de miséria. Vaza. Sua vida é um isolamento profundo e total. Você é o esquisitão da floresta que ninguém nunca vê. O vizinho misterioso de quem todo mundo tem medo. Você passa 99% da sua existência sem ver outro aiaie. Mas tem uma exceção. Uma vez por ano, o hormônio fala mais alto e a regra da solidão é quebrada da forma mais caótica e violenta possível. Chega a hora de acasalar e isso não é um encontro romântico, é uma briga de bar. Quando uma fêmea decide que é a hora, o silêncio da floresta acaba. Ela começa a gritar, anunciando para todo o território que ela está, digamos, aceitando currículos. E todos vocês, os machos eremitas e mal-humorados que passam 364 dias por ano se evitando como a peste, ouvem o chamado. O instinto é mais forte que o mau humor. Vocês correm todos para a mesma árvore. Mas isso não é um encontro romântico, é um tumulto. Vários machos chegam ao mesmo tempo e o caos se instala. É uma briga de bar generalizada. Vocês lutam, se mordem e gritam uns com os outros, disputando quem vai ser o primeiro. Não tem cortejo, não tem dança do acasalamento. É uma competição violenta e humilhante pelo acesso à fêmea. A fêmea, no meio dessa confusão, geralmente acasala com vários dos machos. É um sistema promíscuo e totalmente sem glamour, que pode durar horas. Um evento longo, desajeitado e provavelmente muito barulhento. E o que acontece depois? Assim que acaba, a festa fecha. Cada um de vocês, agora mais mal-humorado ainda, volta para o seu canto escuro da floresta. O único breve momento de socialização da sua vida é um caos violento. Você volta imediatamente para a sua existência solitária, fingindo que nada aconteceu. Como se ser o demônio da vila não fosse o bastante, o universo decidiu te dar um inimigo natural, que é basicamente o seu oposto completo e perfeito. Conheça o seu chefão final, a fossa. A fossa é o maior predador de Madagascar. E ela também é esquisita. Parece uma mistura estranha de gato com doninha. Só que, ao contrário de você, as partes esquisitas dela são assustadoramente eficientes. Ela é ágil, silenciosa, musculosa e se move pelas árvores como um fantasma. Lembra da sua caminhada? Lenta, desajeitada, com o dedo dobrado para cima para não quebrar? A fossa é uma ginasta olímpica. Ela tem garras de gato que saem para escalar, um rabo gigante para dar balanço e o mais humilhante de tudo, os tornozelos dela são tão flexíveis que ela consegue descer das árvores de cabeça para baixo. O confronto entre vocês dois não é uma luta, é uma piada. Ela é uma máquina de matar ágil e silenciosa. Você é o alvo lento e barulhento que passa a noite batucando em galhos. E o pior de tudo é como ela te pega. A fossa não precisa de muito esforço para te caçar. Ela só precisa esperar. Lembra do seu trabalho? Passar 80% da noite batucando em galhos com suas orelhas gigantes de radar focadas 100% em ouvir um bicho gosmento se movendo dentro da madeira. Você fica tão concentrado nessa tarefa idiota que o resto do mundo desaparece. Você é o alvo perfeito. Enquanto você está lá, bate num transe profundo, focado no seu jantar nojento, a fossa se aproxima silenciosamente. Ela é uma caçadora de emboscada. Ela te vê ali, parado, distraído, parecendo um esquisitão martelando uma árvore e pensa: é agora. O mesmo ato que você precisa fazer para comer é o que te torna uma presa ridicularmente fácil. A evolução te deu uma única habilidade super especializada. E para garantir que a piada fosse completa, ela criou um predador que usa exatamente essa habilidade para te matar. O universo não te deu só um corpo ruim, ele criou um inimigo que tem um manual de instruções de todas as suas falhas e sabe explorar cada uma delas. É um desequilíbrio total. Você é a piada e a fossa é a plateia rindo de você, antes de te comer. Os anos passaram e, contra todas as probabilidades, você sobreviveu. Você não foi morto por um humano apavorado, nem comido por uma fossa. Mas a sua própria biologia está vindo cobrar a conta. Lembra dos seus dentes de rato que crescem sem parar? Sua mandíbula está cansada, roer madeira dura. A única coisa que impede seus dentes de furarem seu crânio agora é um trabalho doloroso. Seus dentes estão gastos de forma irregular e sua boca dói. Mas parar de roer não é uma
opção. E o seu dedo, aquele galho seco que você usou para bater em árvores milhões de vezes, ele está gasto, talvez com artrite. Aquele trabalho de 8 horas por noite batucando na madeira, agora é uma tortura lenta. Você está mais lento, mais fraco, e seu corpo, que já era uma coleção de falhas, agora está em colapso. O resultado é óbvio: a fome. Encontrar comida se tornou quase impossível. O trabalho de auditor de larvas é muito difícil para um idoso, e um ai-ai com fome toma decisões desesperadas. A fome ganha, e um ai-ai velho com dor e desesperado não pode mais se dar ao luxo de ser um especialista. Aquele seu trabalho de bater em árvore para achar larva é muito cansativo, e você falha mais do que acerta. Você precisa de calorias fáceis agora, e onde tem comida fácil, onde os humanos estão. Então você quebra a sua própria regra de ouro e se arrasta para fora da floresta escura, em direção ao seu maior medo, um vilarejo. Seu alvo não é mais uma larva nojenta, é um coco ou uma manga numa plantação. Você se rebaixa de um caçador esquisito para um ladrão comum de frutas, mas essa decisão, forçada pela sua velhice, é a pior armadilha de todas. Lembra da sua reputação? O bicho-papão que fura corações. Ao se aproximar da vila para roubar uma fruta, você está fazendo exatamente o que a lenda diz que você faz, invadindo o espaço humano. Você não é visto como um animal faminto, você é visto como a confirmação da maldição. Sua velhice te força a tomar a única atitude que vai te colocar cara a cara com um humano apavorado. É um beco sem saída, morrer de fome sozinho na floresta, ou ser morto por superstição ao tentar roubar uma sobremesa. A fome venceu. Você se arrasta para o vilarejo, o coração batendo de pânico, mas o estômago roncando mais alto. Você, o especialista em larvas, o eremita da floresta, agora é um ladrão de quintal. Seu alvo, uma mangueira carregada. Que humilhação. Você usa seus dentes superpoderosos feitos para roer madeira dura e evitar que seu crânio seja perfurado por eles para rasgar a casca de uma manga. Você usa seu dedo esquelético e giratório e a ferramenta de precisão de 1 milhão de anos de evolução para cavucar a polpa da fruta. Como se fosse uma colher bizarra. Você está tão concentrado nessa refeição patética que não ouve a porta da casa se abrindo. Uma pessoa sai, ela não vê um lêmure velho e faminto. Ela vê o demônio. Ela vê a lenda, ela vê seus olhos amarelos gigantes brilhando na noite. E o pior de tudo, ela vê você com seu dedo ossudo e nojento, agora coberto de polpa de manga, apontado vagamente na direção dela. Para ela, você não está lanchando, você está lançando a maldição. Você acabou de condená-la à morte. O humano grita. É um grito de pânico, o tipo de grito que normalmente é reservado para filmes de terror. O demônio, ele apontou o dedo para mim. Em segundos, as luzes do vilarejo se acendem. Mais pessoas saem, armadas com o que tiverem, cabos de vassoura, paus, chinelos. Você, com a boca suja de manga, entra em pânico, tenta fugir. Mas lembra da sua corrida, aquela patética e desajeitada com o dedo dobrado para cima? Pois é, você não vai longe. Não há perseguição, não há luta. Você é velho, lento e pego em flagrante. O primeiro golpe de vassoura te acerta em cheio. Sua morte não é uma batalha nobre contra um predador. É um linchamento estúpido motivado por pura superstição. Você morre no chão de um quintal desconhecido, melado de fruta, vítima da sua própria cara feia. E como manda a tradição, seu corpo é levado para a encruzilhada. Pendurado como um aviso, sua vida inteira de especialização bizarra, de roer para não morrer e de trabalho ingrato termina assim, como um espantalho do azar. Que vidinha ingrata essa sua. Você não é só o bicho mais azarado, é o único que morre por ser feio. É, sem dúvida, horrível nascer um ai-ai.